Boa noite todo mundo. Mais uma aula aqui, uma aula aberta para falar sobre referência, tá? Surgiu uma dúvida até no último evento que a gente fez, o evento de sorteio do concurso, né? Quando a gente mostrou os vencedores do concurso que a gente fez, o concurso de desenho valendo bolsa. E aí surgiu alguns papos sobre referência, né? Se era bacana sempre utilizar. E aí eu fiquei pensando nisso, pensei em fazer alguma coisa, um evento desse assim, para falar sobre referência, pegar as dúvidas que o pessoal tenha, falar um pouco também pra gente que não, que está começando, que é estudante de desenho e tal. E fica na dúvida dessa coisa tipo do uso da referência, como que usa, de que forma que eu utilizo isso dentro do meu trabalho. Você que está chegando aí, já coloca seu nome, de onde que você é, se você desenha ou não, como que é. E aí eu vou esperando o pessoal, ver se o pessoal chega aí, tá, pra compor aí a sala, pra gente falar sobre esse tema aí. Que é uma coisa que, para quem está começando, para quem tá estudando, tal, fica sempre aquela questão, aquela dúvida de tipo assim, como que eu estudo, como é que eu consigo tirar o melhor proveito, né, dos estudos que eu faço, se eu preciso... Oi, Carla, tudo bom? Massa, iniciante do desenho. É isso aí. É só fazer o curso lá que você vai ficar pro no desenho, né? Então, assim, tipo, sei que, eu sei que você está estudando, iniciando no desenho, né? Essa coisa da referência, para quem está começando, como é que é isso, né, gente? Assim, a gente vê muito material exposto em tudo quanto é lugar, né? Tipo assim, sobre aprenda a fazer o desenho e já é demonstrado num nível avançado ali, de repente a pessoa ela não, que está começando ela não consegue é, chegar naquele nível logo de cara, né? Ela não consegue realizar aquele exemplo, participar daquilo ali, daquele material que ela tá recebendo. Então, a ideia dessas aulas é justamente ajudar as pessoas a buscar maneiras de aprender melhor, né? Lógico que a gente tem aqui um curso desenvolvido totalmente para isso, né? Para facilitar ao máximo a pessoa ter todos os fundamentos que são base mesmo para o aprendizado do desenho. E só que a pessoa ela precisa, né, se orientar, ela precisa buscar por melhores informações e tal. Então esses encontros aqui eles visam esse conhecimento, né, passar esse conhecimento para as pessoas poderem buscar formas de aprendizado mais interessante, mais proveitoso, que a pessoa tire um proveito melhor dessa busca aí, né, no aprendizado do desenho, né, que a gente sabe que não é fácil, né? Qual que é a maior dificuldade que você está tendo, Grazi? Coloca aí no chat pra gente bater esse papo. Olá, boa noite. Pessoal que está chegando, por favor, coloca aí o nome, da onde que está falando, se desenha ou não, se é estudante de desenho, por favor, para eu ir sabendo aqui o pessoal que está acompanhando. E hoje o papo é sobre referência, né? Esse desenho que eu estou deixando aqui é o desenho que foi capa da aula, né? Ali
da chamada do Facebook, e para ilustrar o uso, né, que foi feito das referências fotográficas ali e também ideológicas, né, conceituais ali, para a formação, para a composição dessa imagem, né? E aqui está o original, a nanquim aqui, para vocês verem que resulta, né, num trabalho desse jeito. Deixa eu ver, a maior dificuldade é trazer um traço novo para desenho, não ficar só copiando. Sim, no começo, né, a gente se espelha, né, a gente admira os trabalhos do pessoal que já está fazendo isso há mais tempo, e aí a gente busca, de repente, ter um resultado ali parecido, próximo, né, no mesmo nível de qualidade, de repente, que o que a gente observa. E quando a gente vai fazer, né, o nosso desenho, ele sai com uma cara muito diferente do que a gente gostaria e tal. E quando a gente está copiando, ele vai ficar, obviamente, com a cara daquilo que a gente está copiando. E a gente quer transpor isso, a gente quer criar uma linguagem, uma característica, um estilo próprio, né, para o nosso desenho. E isso aí ele vai se dando, isso vai acontecendo conforme a gente tem mais propriedade, quando a gente tem mais habilidade, quando a gente está mais hábil mesmo, quando a gente já está mais bem formado. E aí o nosso traço, o nosso desenho, até a nossa concepção, né, as ideias que a gente vai ter, elas já vão tendo mais personalidade. E o traço também vai apresentar uma característica estilística mais pessoal, porque você já domina mais a parte técnica, tá? Então, a questão da técnica no desenho, ela vai ser o que vai fundamentar, o que vai possibilitar a pessoa desenvolver seus próprios trabalhos, assim, com a sua assinatura, com a sua característica mais pessoal, mais própria. Tá certo? Beleza? Então, massa. Ó, gente, o pessoal não está chegando, mas eu vou fazer a aula assim mesmo, vai ficar gravada e depois quem assistir, dá um likezinho aí, compartilha para as outras pessoas poderem ver também, que esse material tá bem legal, certo? E vai ser útil principalmente para o pessoal que está começando e tem algumas dúvidas na questão do aprendizado, aí, de como é que estuda e tudo mais. Então, a questão da referência. Vamos lá, falar sobre a referência. Eu vou conceituar aqui hoje para vocês 3 tipos de referências diferentes, tá? Né? Para a gente começar a bater esse papo. Então, o primeiro seria a referência como objeto, ou seja, você ter um objeto e usá-lo como referência para o seu estudo, certo? Para você estudar questões técnicas, questões próprias ali daquela imagem específica, daquele material específico, ou você usar essa referência como a sua própria obra, ou seja, você fazer um retrato, né? Então o seu desenho ele já quer dizer, o seu desenho retrata aquela referência ali. Então, por exemplo, uma pintura de uma paisagem, um próprio retrato mesmo de uma pessoa, usa aquela coisa, aquela forma como o próprio trabalho em si, né? Então ele busca fazer a melhor representação possível daquela imagem no seu trabalho. Isso é uma forma de uso da referência. A gente tem também como entender a referência a partir de um tema. Então, por exemplo, eu quero fazer uma composição, quero fazer um trabalho sobre aviões, né? Sei lá, dentro do meu trabalho ali. E eu preciso de várias referências, tá? de modelos de aviões diferentes, tipos de aeronaves diferentes, tipo de acabamento, né? Que eu vou poder
criar, que eu vou poder colocar nos meus desenhos. Então você vai usar uma série de referências visuais ali que vão te ajudar na sua composição daquele trabalho específico que você está criando, tá? Depois eu vou dar exemplos visuais aqui, vocês vão entender do que eu estou falando, mas é meio uma referência temática. Isso vale para vários trabalhos artísticos também, não só para o desenho, tá? Mas deu para entender mais. E a gente tem também a referência como estilo, tá? Por exemplo, assim, eu quero um estilo como referência, e não um tema específico ou uma imagem específica. Um tipo de trabalho específico. Então você tem, por exemplo, como estudar, ter como referência um artista específico. Então você fala assim, poxa, eu gostaria de saber pintar como o Caravaggio, né? Ali o pintor barroco e tal. Então você vai utilizar o estilo com o qual ele trabalhou e ele produziu seus trabalhos como uma referência de acabamento e de técnica para a realização dos seus trabalhos. Então isso é uma busca a referência como um referencial, tá? E isso é uma coisa que eu gostaria que todos os estudantes assim, de desenho eles buscassem se orientar por referenciais assim, de artistas específicos que vão dar várias possibilidades, vários caminhos ali para que você consiga chegar a um lugar técnico ali mais desenvolto. Uma vez que você já acompanha o trabalho e a forma como determinado artista produz. Então é bem válido e muito recomendado que se faça isso, tá certo? Então agora eu vou dar exemplos, tá, desses 3 tipos aqui que eu estou trazendo. Tá? O primeiro é como o objeto em si, né? A coisa em si que você vai usar para copiar, né? Para entender. A gente pensa assim que você vai estudar um objeto, uma forma, como aquilo funciona, como aquilo se manifesta. Tá? Então, por exemplo, pegar uma referência fotográfica ou uma referência visual mesmo, você podendo observar, né, um objeto que esteja na sua frente e tal, você vai acompanhar as suas qualidades visuais. Né? Então utilizaria esses objetos, essas coisas, essas figuras, para poder estudar. Então você vai estudar, por exemplo, a forma em si, certo? As formas em si, o acabamento delas, né? Como desenhá-las por completo, como entendê-las de uma maneira mais bem entendida. Aí você vai estudar também a questão da luminosidade, como que a luz se comportaria a partir desse elemento que você observa, certo? Se tem uma diferença de um material para o outro. Então você vai estudando a partir da sua observação, né, e do seu trabalho. Você vai trabalhando e você vai entendendo como que você vai criar determinado efeito, comparando com o que você observa na sua frente ali, da referência fotográfica ou de um objeto de observação que você esteja utilizando. E aí você vai estudando por temas específicos daquilo que você busca compreender melhor. Né? Então, basicamente, seria você tirar o melhor proveito possível da referência, ou seja, da imagem que você observa, capturando na sua totalidade as questões e os valores visuais ali que você consegue perceber, certo? Por exemplo, esses desenhos aqui todos foram feitos com o propósito de
capturar a essência principal e os elementos mais característicos dessa imagem, na sua questão formal e na sua questão de iluminação também, certo? Esse é o primeiro exemplo. O segundo é a questão do tema, tá? Então, como eu faço? É o seguinte, você tem um trabalho específico que você quer fazer, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho onde eu vou criar um personagem, esse personagem seja meio gato. Então, e eu preciso criar esse personagem com as características ali mais notáveis, mais próprias desse animal em questão aí. Então aí eu vou buscar referência para quê? Para poder compor a minha imagem de uma forma razoável, de uma forma bem né, que tenha qualidade. Então você vai usar a referência para compor o seu desenho, para criar o seu desenho, não para copiar aquela imagem daquele gato. Então você vai pegar a foto do gato e vai tirar ali as características que você precisa para criar o seu personagem, certo? Então como que é a distância de um olho para o outro, tamanho de orelha, né, focinho, tal, rabo, aí você vai entendendo como é que né, funciona essas coisas dentro desse animal específico, e aí você vai a partir daí colocando no seu trabalho, né? Como aqui uma série de variações né, desse mesmo personagem a partir de uma referência específica, de um gato específico e tal. Então você vai usar a referência nesse sentido, tá? Para criar esses novos personagens e tudo mais. Aqui já foi os do gato, aqui por exemplo tem a questão, um exemplo de um cachorro. Certo? Então, o uso da referência aqui vai em que sentido? A composição dessa imagem toda, ela vem a partir de referências fotográficas de cachorro e de skatista, por exemplo. Né? Então, você vai buscando as imagens ali que você entende que vão ser úteis né, para o seu desenho, para aquilo que você quer compor, para a sua ideia né, principal. E vai fazendo meio que a união, a mesclagem disso tudo, certo? A partir dessas referências aí. É a forma que você tem de construir um elemento, uma figura, uma imagem que seja plausível, né? Que corresponda à expectativa da pessoa que vai ver o trabalho em relação àquelas informações que você está sugerindo ali. Então, se é um cachorro skatista, então a cabeça dele tem que se parecer de fato com a cabeça de um cachorro. Então você vai buscando essas referências para conseguir passar essa mensagem de forma mais adequada. Aqui um outro exemplo, por exemplo, de uma charge assim, da Estátua da Liberdade aqui, olhando no Instagram. Então assim, como é que você vai desenhar a Estátua da Liberdade com as suas características mais reconhecíveis, se não através daquilo que é a própria imagem dela, né? Então você vai atrás de referências fotográficas e para fazer essa imagem eu tive que buscar umas fotos dela de trás, né? Por trás. O que é interessante é que você encontra muita foto dela frontal, da Estátua da Liberdade de frente, né? E aí eu queria colocar ela nessa posição específica, né? Meio de ladinho, assim, meio de ombro. Então eu tive que buscar umas fotos que tinham esse detalhe das costas dela para poder fazer o desenho de forma mais adequada, né? Para a coisa ficar plausível aqui, para ficar dando todo o entendimento necessário. Né? Então a referência fotográfica ela vai te ajudar justamente nessas questões. Obrigado, Grazi. Obrigadão. Pena que esse desenho foi para
participar em um concurso, mas acabou não passando. Mas a gente achou legal. Enfim, mas deu para entender a questão de como a gente tem que buscar essa referência, né? Imagina eu ter que desenhar isso aqui sem saber, iria deformar e talvez não passasse a ideia principal que tá presente aqui no desenho. Agora, quem conhece Pokémon vai entender aqui a brincadeira, né? Aqui é uma mistura de personagens de universos diferentes. Então aqui a gente tem o Charmander do Pokémon misturado com o Venom da Marvel, né? Então, obviamente, essa ideia foi concluída a partir das referências desses personagens, certo? Então, uma vez tendo ali a referência do Pokémon, né, você consegue usá-la para fazer o seu desenho e misturar, por exemplo, com outro personagem que você consegue ver também a partir da sua referência, a partir daquilo que você pesquisou dele e faz o uso, então, dessas imagens na composição do seu trabalho, beleza? Se tivesse mais gente aí, seria legal, porque teriam as dúvidas, mas tudo bem. Então, aí por último, a questão do estilo agora, né? Então você buscar por referências para buscar um entendimento e um aperfeiçoamento no estilo do seu trabalho. Então vou mostrar aqui alguns exemplos. Então, ó, esse exercício aqui é um exercício na tentativa de imitar, né, de emular o trabalho do Toulouse-Lautrec, certo? E a lógica é que aqui é uma pintura a óleo e aqui é uma aquarela. Mas a ideia é você conseguir, a partir da referência, buscar um entendimento. Ao fazer esse exercício, né, ao imitar esse trabalho, você vai tentando entender o pensamento e a construção daquele artista específico, ganhando assim um novo repertório de trabalho, né? No caso aqui, uma investigação e um estudo de pintura, principalmente, né? Com as sobreposições das camadas e tal, e dos valores cromáticos. Mas você, para cada estudo, pode eleger aí qual que seria o seu interesse principal e a sua busca mais latente dentro daquele estilo que o artista proporciona para o espectador, tá? Então tem esse exemplo aqui, nesse livro tem mais um exemplo. Então, temos aqui uma pintura do Van Gogh, onde eu fiz essa releitura também em aquarela, tá? Buscando entender, primeiramente, o desenho, certo? A questão do desenho no trabalho do Van Gogh e a questão do trabalho de cores, né? Os valores cromáticos aqui que ele apresentou no trabalho dele. O que é, quando a gente pesquisa e quando a gente cria uma representação, a gente vai começando a entender como que cada valor, por exemplo, o valor cromático aqui, como que esse verde aqui, ele é interessante. Quando a gente está aplicando, a gente vai percebendo, falando, nossa, esse valor específico dessa cor, para ser conseguido, eu precisei misturar tal azul com tal amarelo e aí conseguir esse valor específico. Então a gente vai
de certa forma, descobrindo algumas coisas quando a gente cria esse programa, né, essa investida de investigação mesmo, né, a partir de um trabalho já existente, um trabalho de algum artista ou de uma fotografia, por exemplo. Então a gente consegue entender algumas coisas, né, a partir dessa investigação. Então aqui os valores cromáticos são muito interessantes, esses valores de amarelos e tal, e entender como eles funcionam entre si e um com o outro. Então é uma atividade que realmente compensa, vale a pena a gente buscar. Tem outros exemplos aqui, sem o original, mas isso aqui também é uma releitura de uma ilustração feita por um outro artista, que provavelmente deve ter feito algum trabalho em acrílica ou óleo, e aí eu tentei reproduzir em aquarela também, mas para entender essas questões cromáticas de novo, né? Esses valores, vários valores dentro do uma mesma gama aqui de verdes e tal. E no original você tinha essa quantidade grande de sombras e tal, e aí eu investigando isso na composição das cores, entender qual cor que eu preciso criar, qual cor que eu preciso colocar para representar bem aquele original lá que eu estou observando. E isso você pode fazer em qualquer estilo que lhe seja interessante. Aqui já é um trabalho, uma cópia em nanquim, né, de um quadrinista, se eu não me engano, é o Steven Ditko, se eu não me engano, para estudar a questão da iluminação a partir dos contrastes de claro e escuro, a pincelada, né, é um nanquim, pincelada de nanquim aqui, para entender esses contrastes de valores. Então, um exercício que você faça desse aqui, de uma releitura, de um estudo, de um trabalho específico dentro daquela área que você se interessa, você avança muito, né? Você avança rapidamente dentro daquele assunto que lhe que você tem uma vontade, um interesse naquele assunto ali. Então, eu particularmente tenho um interesse grande na questão de trabalhar com altos níveis de contraste, né? Do branco e o preto bem contrastante. E algumas pessoas fazem isso muito bem. Então, eu busco, de repente, fazer esses exercícios para conseguir entender como que ele vai equilibrando aí a distinção desses valores. Um outro artista que trabalha muito essa questão dos valores tonais em contraste, só que aí já numa outra técnica, que não a pincelada, mas o bico de pena. Não, ele não usa bico de pena, ele usa uma caneta nanquim. É o Robert Crumb, né? Que também me influencia, que é uma referência para mim, pessoal, na questão do acabamento, técnico e tudo mais. Então, fazer um estudo, esse aqui é o meu, esse aqui é o dele, e aí fazer um estudo das particularidades do trabalho de um artista como esse, tentando imitar a forma como ele vai calculando e trabalhando o seu traço, que é muito distinto de um outro artista. Então isso vai dando pra gente uma categoria interessante, é uma bagagem, é um tipo de conhecimento que a gente vai adquirindo de uma forma meio natural. Aquilo você vai assimilando certas particularidades daquele trabalho oferecido ali pelo artista que você está acompanhando, e isso de alguma forma vai se introjetando, você vai conseguindo pensar de uma forma um pouco distinta daquela que você já tinha anteriormente, certo? Então acho que deu para entender essas três. Deu para entender, Grazinha? Essa. Não, pode falar mesmo, porque só para ter certeza que ficou claro, acho que deu para entender as três. Se alguém não viu, entrou agora e não viu as três
formas aqui conceituais que eu estou diferenciando do termo referência, tá? Então, para falar de novo, né? Então, assim, eu diferenciei a referência do objeto, que é meramente você retratar tal como você observa aquele objeto num objetivo assim, de estudo ou para oferecer aquele trabalho mesmo, aquela imagem como a própria obra. A questão da referência temática, né? Quando você vai pesquisar a quantidade, por exemplo, eu quero fazer o trabalho com rinoceronte, aí você vai pesquisar a pose de rinoceronte de cima, de baixo, de lado, para poder fazer o melhor rinoceronte que você pode fazer. É a questão do estilo, quando você está buscando uma questão de estilo específico, eu quero trabalhar lá Caravaggio, né? Eu dei o exemplo do Caravaggio, que eu tenho uma série que foi meio que na tentativa de imitar um pouco o estilo do Caravaggio. Então eu fiz uma série de pinturas, 7 pinturas especificamente, para tentar entender um pouco a forma dele trabalhar, né? Então é a questão da busca, o uso da referência para conseguir um estilo específico ali, tá? Então imagino que possa ter outras formas, mas eu quis trazer essas 3, que já é muito quando você é um estudante de desenho, né, ou de pintura também, por que não? Você pensar as possibilidades, né, do uso das referências para incrementar o seu trabalho e principalmente incrementar o seu estudo. Tá? O estudo tem que ser uma coisa constante e diversa. A gente tem que estudar não só uma coisa específica, não só um estilo específico, não ter só um artista também como referência única, e sim tentar entender como que a gente consegue, a partir do nosso trabalho, ser mais claro e alcançar o maior número de pessoas possíveis, com a clareza e a boa representação das nossas ideias, principalmente. Certo? Alguma dúvida? Estou vendo que tem mais uma pessoa aí acompanhando. Se quiser colocar seu nome, de onde que você fala, se você é estudante de desenho, se não é, só para a gente saber aqui. Seria legal, a gente pode bater um papo e na sequência eu quero fazer uma demonstração do uso de uma imagem com um caráter de estudo, tá? Então seria uma cópia de uma imagem que já foi feita por outra pessoa, mas tentando estudá-la, não só copiar por copiar. Você quer copiar, buscando entender o que foi ali, o que está acontecendo dentro daquela imagem. É isso que eu vou demonstrar logo, logo. Só dá um tempinho aí para vocês responderem alguma coisa. E eu vou tomar um golinho de água também. A Gabi que tá no live. Gabi, pronto, voltei. Que massa que você tá aí. Tá gostando do curso? Tá rolando, tá achando massa? Depois você quiser dar uns feedback aí, é massa. Então, Gabi, eu vou fazer isso, vou fazer essa demonstração aqui, saca? Se depois quiser dar uma olhada, é interessante para entender como que a gente qual que vai ser a abordagem dessa busca, né, pelo bom estudo, pelo bom entendimento daquilo que a gente está observando. Então, para vocês que já desenham, já tentaram desenhar, estão estudando desenho, vocês já perceberam que quando a gente vai tentar desenhar alguma coisa, nosso cérebro começa a funcionar um pouquinho diferente. Porque a gente precisa começar a observar mais e de uma forma distinta, né? Então a gente começa a perceber que
que a nossa atenção muda, certo? E a gente tem que entrar nessa onda, a gente tem que entender como que a gente tira proveito desse tipo de atenção especial que a gente dá quando a gente está tentando desenhar, para poder realmente conceber essa imagem na nossa mente mesmo, assim, sabe? Entender o que você está desenhando de fato e passar para o papel. Então, vamos lá. Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo a mente, tá? Mas é uma figura de um homem aqui, é de um quadrinho que chama Fábulas. É uma história, acho que da Mil e Uma Noites. Esse aqui eu acho que é aquele personagem lá. Como é que é o nome dele? Mas é o cara lá, o ruim. E ele tá nessa pose interessante aqui. E eu vou começar, vou narrando qual que vai ser o meu pensamento enquanto eu tento decifrar essa imagem pra gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar abstrair do que é a imagem nos seus detalhes, tá? Então, tipo assim, a gente não vai poder, quer dizer, eu vou falar como eu vou fazer. Eu não vou me atentar em nenhum detalhe de primeiro, tá? Eu vou tentar capturar o que seria a sua forma principal e aí trazer isso para o papel, tá? Para quem já fez as aulas de desenho gestual, seria aquilo, tá? Seria reconhecer de forma bem dinâmica as suas qualidades mais básicas, tá? Por quê? Percebe como eu já dispus, né, como eu já coloquei essa imagem bem disposta na minha folha, tá? Então eu tinha uma coisa super complexa aqui do meu lado esquerdo e agora eu tenho uma coisa, não sei se está dando para ver. Tá dando para ver, Gazinha? Direitinho? Aqui você nem começou a desenhar ainda. Tá. Acho que eu vou pegar um lápis mais escuro. Tá, vou fazer com lápis mais escuro aqui para ficar um pouco mais nítido aqui, tá? Então estou refazendo aqui o que eu fiz. Então repara como já ficou bem dispostos, né? Bem dispostos os elementos principais dessa imagem. O que era bem complexo aqui, eu representei já de uma forma mais simples. Tá? Isso aqui é o primeiro passo. Então, o que eu estou estudando aqui? Eu estou estudando a composição, digamos assim, né, que o personagem possui, a forma com que ele está sentado aqui. Eu estou estudando como que isso está desenhado na sua base, a partir desse rascunho. E, uma vez feito isso, eu costumo dar mais volume, ou melhor, dar mais forma, né? Formalizar mais esse rascunho. Então, por partes, aí sim eu observo essa imagem nos seus detalhes, uma vez que eu já tenho uma coisa, uma informação visual já representada aqui na minha folha, aí sim eu começo a reparar nos detalhes, mas ainda de forma bem solta, tá? Não colocando características muito definidas, apenas separando algumas coisas de outras, tá? Tipo assim, aqui o turbante da cabeça, a pena. Aqui, por exemplo, no caso da mão, essa mão ela está mais perto da gente do que o rosto dele. Então eu crio um elemento aqui separado, que pode ser bem geometrizado, bem rústico, tá? Só para marcar que existe um elemento que está mais à frente aqui. Por exemplo, agora a gente estaria no braço e ele tá vestido, mas eu não preciso me preocupar com a roupa dele por enquanto, tá? Eu posso pegar só o elemento mais básico, que seria desse volume
tá? Do braço inteiro. Depois eu posso pensar na questão da roupa, certo? E aí eu vou fazendo isso em todos os elementos visuais que eu percebo, de uma forma mais rústica para uma mais bem acabada. Para o tronco dele, agora aqui eu venho reparando nessas diferenças. Repara numa coisa aqui, ó, importante, que isso aqui tá na aula 7 lá do curso. Que seria a questão do espaço positivo e espaço negativo. Então, repara que eu fiz aqui um gesto mais rústico, mais dinâmico aqui, seria correspondente ao tórax dele. E quando eu olho para o detalhe, eu vejo que tem aqui na imagem como se fosse um degrau. Então, é agora que eu vou reparar nesse elemento. Percebe que tem esse desenho aqui nessa figura. Então, uma vez que eu já tenho aquela base, fica mais fácil eu reparar nos detalhes, como esse, por exemplo, tá? Então, vou fazendo isso, e repara como coincide, né? Repara que esse círculo aqui, esse movimento aqui, é o que eu tinha feito para representar a mão. Então, a mão então, na hora que eu estou na parte do braço, eu sei que esse braço ele meio que tem que ligar aquele rascunho daquela mão ali, tá? Então, vê como isso aqui me ajuda, ter esse pequeno elemento visual aqui, como ele me orienta na hora de traçar uma linha, saber até onde ela precisa ir, tá? Ó, repara aqui no esboço. Então, vou fazendo isso em toda a imagem. Vocês estão conseguindo perceber? Tá dando para entender? Massa. Então, a gente vai fazendo isso. Vai por partes. Então, qual que é o objetivo de se pensar o que se está estudando na hora de fazer um exercício ou um estudo como esse? É entender o que você está buscando aprender. Sem essa consciência daquilo que você está buscando compreender, você faz um trabalho que se perde, no sentido de você não adquirir, né, não formalizar totalmente aquele conhecimento. Tá? Você vai passando por várias experiências ali durante o processo e aquilo vai se perdendo, você vai assimilando com o ambiente, com qualquer outra coisa que está acontecendo com você naquele momento. E não está reparando exatamente o que você tá apreendendo. Então, repetindo, né? Eu primeiro peguei da imagem que eu estava vendo, o elemento principal, mais basicão mesmo, fazendo aquele esboço inicial. E agora, vocês viram que eu estou reparando nas formas, mas ainda já um pouco mais. Então, tipo, a perna, que aqui tem todo um acabamento
de roupa, de tecido, de linhas. Aqui virou uma coisa bem mais simplificada. Mas o bacana é que aqui você já tem a estrutura principal do desenho que a gente quer fazer aqui. Então, ter a noção de que é isso que você está buscando fazer nesse momento vai te dar segurança para concluir essa tarefa, essa etapa, sem ficar se preocupando muito com o que virá depois. Tá? Agora, o que virá nesse momento será eu, a partir desses esboços que foram feitos, aí sim eu quero treinar a minha capacidade de simular, de imitar cada linha que eu percebo aqui do desenho desse artista. Então aqui eu já estou buscando um estudo do próprio estilo que esse artista tem, tá? Você poderia levar esse estudo para um outro caminho, do tipo não fazendo uma cópia idêntica, mas estilizando, por exemplo, essa figura, tá? Fazendo com que ela ficasse um pouco do seu jeito. E aí você teria estudado apenas a concepção da forma, a forma como ele projetou a figura dele. Então você estaria estudando um pouco também de anatomia a partir do trabalho de um artista, né, de postura ali da figura e tal. Mas você pode querer entender como que ele trabalha, a questão do traço, a questão do acabamento, como que é a luz e sombra desse elemento, dessa figura que você está vendo. Então repara que agora eu estou preocupando muito mais em fazer uma leitura fiel do que eu vejo. E eu uso todas as informações visuais que já estão desenhadas aqui. O que está posto por baixo eu uso para poder comparar com o que eu estou fazendo agora. Tá? Então não necessariamente eu passo por cima, muitas vezes. Eu meio que já corrijo por saber e por fazer essa comparação dessas linhas visíveis que eu tenho na minha folha. E aí eu já consigo entender como que será essa linha, por exemplo. O nariz que eu fiz aqui desse rascunho é bem diferente do nariz, do formato do nariz que ele tem. Então eu tenho esse esboço e aí eu consigo saber aonde o nariz deve terminar e quanto que ele tem que avançar, mas eu não tenho exatamente o desenho da linha do nariz aqui do personagem que foi criado pelo artista. Então, essas coisas que eu tenho, elas me ajudam. Na hora que eu vou fazer a cópia aqui do nariz dele, eu já consigo fazer com mais propriedade, porque eu tenho aquela guia, né? O guia, da onde que a coisa vai começar, onde que vai terminar. Então fica mais fácil, tá certo? Uma coisa que vocês podem experimentar, usar um trabalho como referência. Vou até pedir, talvez, no fórum, hein? Valendo brinde, valendo alguma coisa. Quem fizer um desenho usando uma referência, um outro desenho, não vale esse, né? Um outro desenho usando uma referência, de repente vai ganhar alguma coisa. Tá? Porque é realmente um estudo, né? O pessoal que tá começando a estudar desenho, às vezes fica na dúvida se vale a pena fazer isso, não vê. O pessoal acompanha os colegas assim que postam desenho na internet e tudo mais. Deixa eu ver aqui, a Gabi. Quando você faz algo sem copiar, mas de cabeça você também faz esse esboço? Faço esboço, sempre. Acho que dá pra ver aqui. Tudo bem que isso aqui é meio que uma cópia, né? Esses desenhos são meus de cabeça, assim, tá? De certa forma. Mas o esboço, ele me dá a noção
do tamanho, da altura, da largura que o desenho vai ter como projeto final, como resultado final, tá? Lógico que tem pessoas que não fazem, de repente, um esboço para tudo que vão desenhar, não. Mas eu não consigo desenhar sem um esboço. Porque seria, tipo, como construir alguma coisa sem uma planta baixa. Imagina construir uma casa sem uma planta baixa. Ou você construir uma roupa para uma pessoa sem tirar a medida dela, sabe? Seria você construir algo sem a referência, sem nenhuma referência. Não significa que é impossível e que você não possa fazer isso para determinados projetos, tá? Os projetos os quais eu me envolvo assim de desenho, eles se beneficiam de um esboço, Gabi. Tá? Eu tiro proveito do esboço, então para mim ele serve. Agora, eu consigo imaginar, pensar vários artistas que eles têm um estilo tão próprio, tão peculiar seu, que ele não precisa fazer um esboço, né? O desenho já é quase como uma assinatura, já é quase uma característica da sua expressão. Então ele não precisa. Então o que eu sugiro? Que você não encare como uma regra, você encare como uma opção, tá? Que você perceba que tem a sua utilidade, que pode ser utilizado quando isso for te auxiliar a construir aquela forma mais adequada para o seu projeto, para a sua ideia. Eu, particularmente, sempre faço um esboço, mesmo quando eu estou criando os meus personagens, nas minhas histórias em quadrinhos. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. Então, mesmo quando eu estou criando tudo, o cenário, está tudo vindo da minha cabeça. Mas eu preciso ter uma noção assim de como isso vai ficar. Então, geralmente eu faço não, só fracasso. E aí eu já tenho que ter uma noção mais ou menos de como que isso vai ficar na folha, sabe? Eu já tenho eu preciso de uma noção assim da composição, né? Então, de repente eu faço um esboço bem simplificado. Isso, obrigado. Então, por exemplo, numa folha de quadrinho, tudo aqui é meio que de memória, né, de imaginação. Não tem nada que eu tenha usado uma referência para fazer. Mas tem os esboços para eu saber de que forma que eu vou ocupar esse quadro, de que forma que eu vou construir essa cena. E aí eu crio os personagens em cima desse esboço que eu vou fazendo, tá? Então, continuando aqui, ó, dá pra ver, né, o rosto aqui do personagem, como ele tá ficando parecido. Porque eu vou reparando na qualidade das linhas. Né, nesse desenho de cada linha. Então é meio que agora sim uma observação mais do pormenor, tá? Do detalhe. E aí eu vou estudando como que o artista aqui ele foi fazendo o acabamento aqui, por exemplo, da ondulação das roupas e por aí vai. Alguma dúvida, Grazinha? Tô falando com a Grazi que ela está aqui do lado, vocês já... Ela tá desenhando. E
E agora uma parte divertida desse estudo aqui, viu, gente? Uma vez que vocês já tenham definido basicamente essas partes mais básicas aí da sua figura, aí você começa a ficar mais entretido no seu desenho. Você começa a reparar em coisas que você não tinha reparado antes. Eu não tinha reparado nesses detalhes da roupa dele, com essas pedras e tal, até agora eu não tinha visto isso. E agora que eu tô vendo que tem isso, aí você começa a reparar na qualidade de cada linha. Isso quando você está estudando isso, né? Então, deu para perceber que a referência ela vai te servir e ser útil de várias maneiras para você ir ganhando tanto habilidade técnica, tá? No sentido de traçar com mais firmeza, ter um acabamento no desenho melhor, como também bagagem, tá? Visual. Na hora quando você estiver compondo suas próprias imagens, suas próprias ideias, você vai lembrar que você fez um tecido que tinha aquele acabamento, que tinha aquela linha. Aí você fala, poxa, eu acho que cabe colocar isso no meu também, tá? Então isso aqui não é para você virar um copista, para você ficar só copiando desenho, não. Isso aqui é para você ir ganhando bagagem, ganhando repertório imagético, tá? E expressivo. Pegar uns artistas que você gosta, que você acha que você já admira e tentar emular o trabalho deles, você vai ganhando esse repertório, né, imagético aí. É que nem na música, você vai tirar um repertório daqueles músicos que você gosta, que você admira, né? Isso vai contribuir muito para a sua performance como músico. Você não precisa construir uma carreira em cima do trabalho de outro artista, tá? Você pode tocar as suas músicas e deve tocar as suas músicas, mas você vai estudar ali tocando um compositor ali que você admira, entendeu? Porque você vai se beneficiar muito do trajeto, né, do estudo desse artista, que ele fez um estudo também e apresentou na sua obra esse resultado. E você estudando aquela obra, você consegue tirar benefício. Bom, isso vale para tudo, né? Vale para tudo. A gente estuda filósofo porque ele já pensou, né? Pensou antes que a gente. A gente vai lá e só lê, né? Não precisa. A gente pode dialogar, conversar com o trabalho que essas outras pessoas já fizeram. Mas, lógico, buscando a sua identidade, a sua individualidade, o que você vai, né, de que forma que você vai contribuir. Sim, sim, sempre buscando essa qualidade aí de uma boa representação das suas próprias ideias. Tá certo? Bom, gente, já tá dando 1 hora de live. Acho que deu para entender. Vou aproximar aqui o desenho. Repara nessa qualidade aqui dos detalhes que eu fui dando, tá? Reparando aqui na imagem, que é uma coisa que vai realmente demorar. Outra coisa que é bacana perceber quando você está fazendo um estudo como esse é a questão do tempo. Tá? Geralmente, às vezes, quando você está aprendendo, começando a estudar desenho, você pode levar pouco tempo para fazer um desenho. Você fala, pô, eu faço um desenho aqui, em 5 minutinhos eu já faço. Pega uma imagem diferente, uma coisa que talvez você ache que nem consiga fazer, pega para fazer, para estudar. Vê quanto tempo você vai demorar para fazer essa imagem. Aí vai te dar uma referência diferente também de quanto tempo leva. Porque às vezes a gente faz um desenho e fala, pô, não tá tão legal. Às vezes a gente está levando pouco tempo, sabe? Às vezes o artista leva, né, gosta e acha interessante, o artista levou o dobro, o triplo de tempo para fazer do que você está levando. Então, quando você também passa por esse processo, você vai percebendo, nossa, realmente demorado. Não é tão simples não, tem vários detalhes e tal. E aí você vai começando a se aproximar dessa galera. O melhor jeito de se aproximar dos artistas que a gente admira é tentando seguir os mesmos passos que eles, tá bom?
Então, pode mandar, deixar nos nossos, né? A Gabi sabe como achar a gente. Pessoal que for assistir, estiver assistindo esse vídeo, depois entre em contato, manda mensagem pela página do Facebook, tá? Que a gente responde. E mais uma vez lembrando que temos disponível o curso de desenho online, tá? Aí na página também você manda mensagem pra gente que a gente dá todos os detalhes, todas as informações do curso. Está disponível a qualquer momento para ser adquirido. São videoaulas gravadas, tá? Que eu envio para os alunos e aí eles vão receber nas próximas aulas conforme eles forem passando, né? Conforme eles forem enviando os exercícios e eles vão sendo avaliados lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aulinha, tá? A ideia é fazer mais. Se você viu depois aí, dá um joinha, compartilha com o pessoal para poder chegar a mais pessoas, né? Para mais pessoas poderem aproveitar esse material, tá certo? Gabi, Grazi, um abraço, um beijo, até mais e bons estudos. Tchau, tchau.